Amém? Bom demais, né, gente? Bênção de Deus estarmos aqui juntos como igreja, celebrando o nome de Jesus nesse mês tão especial que é o mês de dezembro, onde nós temos o privilégio de anunciar essa mensagem, esse nascimento que mudou a história da humanidade. Você já sabe disso, mas é sempre bom lembrar, Jesus não nasceu em dezembro, e muito menos dia 25, mas a mensagem, ela é atemporal. Nós podemos e devemos anunciá-la em todo o tempo. E foi escolhido o mês de dezembro, de nós celebrarmos então o nascimento de Jesus, e nós temos que aproveitar então esse mês para anunciar, para celebrarmos esse nascimento que mudou a história da humanidade. E essa semana veio ao meu coração um tema para compartilhar com vocês a respeito desse nascimento que mudou a história, o nascimento de Jesus. Está na tela aí, pode colocar, a antiga profecia. Quero compartilhar com vocês esse tema, antiga profecia, né? Nesse mês que nós celebramos então o nascimento de Jesus. E a gente precisa lembrar sempre, queridos, que o Natal, nós não celebramos simplesmente presentes, uma data, uma festa de fim de ano, mas nós não podemos esquecer nunca, e parece que falar nisso é chover no molhado, como diz o outro, mas isso precisa ser lembrado em todo o tempo. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. Porque às vezes, em momentos como esse, Natal, Páscoa, tem tantos outros elementos, que se a gente não vigiar, a gente valoriza mais os elementos do que a pessoa de Jesus. É o chocolate, é o coelhinho, é o Papai Noel, é a árvore de Natal, é a ceia, é o presente, é o amigo X, é a festa, e por aí vai. E tem problema nesses elementos, gente? Não, não tem problema. Não tem problema ter árvore de Natal, não tem problema brincar de Papai Noel, não tem problema, para mim, minha opinião, não tem problema. Fazer amigo X, não tem nenhum problema. O problema é quando nós colocamos esses elementos no lugar de Jesus. O problema é quando nós olhamos para todas essas coisas e nos distraímos com essas coisas e focamos somente nessas coisas, como essas coisas, esses elementos fossem, vamos dizer assim, o ápice ou a motivação maior de nós celebrarmos essas datas, seja Natal, seja Páscoa, e nós não podemos esquecer que o Natal tem a ver com um nome, tem a ver com uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, gente? O povo de Deus não pode se distrair com relação a isso, nós precisamos aproveitar. Agora, para falar sobre o nascimento de Jesus, esse nascimento que mudou a história, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Nós precisamos voltar pelo menos 700 anos, Tiago, antes do nascimento de Jesus, para falarmos sobre o anúncio, a profecia, aquilo que foi dito muito tempo antes de Jesus nascer. E se a gente for passear pelo Antigo Testamento, desde o Gênesis, você vai ver palavras que apontam sobre o nascimento de Jesus. Agora, se a gente fosse escolher um livro do Antigo Testamento que assim destaca ou fala de maneira mais abertamente ou exaustivamente, vamos dizer assim, sobre o nascimento de Jesus, eu escolheria Isaías. Porque Isaías, o profeta Isaías, ele viveu 700 anos antes de Jesus nascer, e talvez foi o profeta que mais falou sobre o nascimento de Jesus. Então, algumas pessoas chamam o livro do profeta Isaías como o evangelho do profeta Isaías, porque Isaías realmente ele aponta muito para a vida de Jesus, e nós temos tantos textos, por exemplo, como alguns que eu vou colocar na tela aí, Isaías capítulo 7, versículo 14, por exemplo, diz: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem que está grávida dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Estava falando de quem aqui, gente? Claro que estava falando de Jesus, né? Óbvio, né? Como que eles não viram isso, gente? Como que eles não perceberam isso? Como que eles não enxergaram que aqui estava falando de Jesus, né? A gente enxerga, amém, gente? Que aqui está falando de Jesus. Por exemplo, a gente poderia olhar Isaías, capítulo 50, versículo 6. Olha só o que o profeta diz a respeito de Jesus. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto.
A respeito de quem Isaías estava falando aqui? De Jesus. Foi exatamente isso que fizeram com Jesus, depois, mais tarde, 700 anos depois, batendo em suas costas, cuspindo no seu rosto. E aqui Isaías diz então que arrancavam a barba de Jesus. Eu não sei como que isso aconteceu, gente, mas o sofrimento de Jesus foi tanto que Isaías disse aqui, que chegaram a arrancar a barba. Tem barbudo aqui nesse auditório, gente? Tem barbudo aqui? Quem é barbudo, levanta a mão aqui, gente. Ih, só um pouquinho levantou a mão, o resto é careca do rosto aí. Mas imagina arrancar a sua barba aí, Misael, assim, ó, na força, assim, arrancar a sua barba. Imagina o tamanho da dor. Então, talvez foi assim que fizeram com Jesus. Agora, eu particularmente, eu gosto muito do capítulo 53, e eu vou ler ele todo aqui, que ele é bem pequenininho, mas, para mim, esse capítulo, ele fala, assim, claramente, com letras enormes, fluorescentes, a respeito do nascimento de Jesus. Isaías 53, olha só o que o texto diz. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, e suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, aleluia. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Merece uau aqui, não merece não, gente? Uau! Olha só o que o profeta disse a respeito de quem, gente? A respeito de Jesus. Esse capítulo, para mim, ele é incrível, porque 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta então falou o que ia acontecer com Jesus. Isaías 9, por exemplo, versículo 6, versículo 7, diz assim: pois já nasceu uma criança. Vamos ler juntos, gente? Vamos lá? Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito.
desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Aleluia! Essas mensagens proféticas, essas mensagens que apontam sobre o nascimento do Rei dos Reis. Esse texto profético, ou esses textos proféticos, não trouxe esperança somente para Israel naquele tempo, mas também trouxe esperança quando a profecia foi cumprida e para nós hoje que a conhecemos. Quando o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele proferiu ou ele disse a respeito do nascimento de um libertador, de um Messias, de um rei, de um Salvador, o povo de Israel estava sofrendo inúmeras guerras. O povo de Israel estava sofrendo forte opressão, lidando com muitas incertezas, tristezas, desafios, batalhas. E no meio de tanta dor, no meio de tanta incerteza, no meio de tanta dúvida, no meio de tanto sofrimento, tantas crises, então o profeta se levanta em nome de Deus, sendo usado por Deus, falando que do meio do povo nasceria aquele que libertaria o povo, que salvaria o povo. Claro que por muito tempo, e talvez até hoje, muitos judeus e muitos estão aguardando um libertador, talvez político. Um libertador talvez de uma guerra, um libertador somente de algo desse mundo, mas o que Isaías estava falando de um libertador principalmente espiritual, de um salvador espiritual, de um Messias, que não viria estabelecer um reino humano, mas estabelecer um reino dos céus, nos corações, na vida daqueles que confessassem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E com isso eu aprendo, queridos, que no meio das lutas, batalhas, desafios, medos e angústias, o nascimento de Jesus traz esperança. Você não entendeu o que eu disse, eu vou falar de novo. No meio das lutas, das batalhas, dos desafios, medos, angústias, o nascimento de Jesus traz esperança. Amém. Traz esperança. Porque Jesus nasceu, o Messias, o Salvador, o Libertador, o General, o Rei dos Reis, aquele que viria libertar o seu povo. E quem é povo de Deus aqui, gente? Então o Messias, Jesus, nasceu por mim e por você, para nos trazer esperança. Hoje nós podemos olhar para esses textos, hoje nós podemos olhar para a profecia e falar assim: uau, isso se cumpriu. Uau, eu identifico isso, eu reconheço isso, eu sei disso, isso faz sentido para mim, eu aceitei isso, eu me aproprio disso, eu recebo disso, eu tomo posse disso, porque isso tem a ver com a minha vida. A gente não precisa, sabe, Rafa, olhar para esses textos e simplesmente olhar para eles com um olhar histórico. Nossa, que história bonita. Nossa, que palavra bonita. A gente não precisa, Miltinho, olhar para esses textos e falar assim: nossa, essas profecias foram legais, né? Não, irmão, não foram legais, não. Essas profecias são para nós hoje, é para mim, é para você. Depois de quase 3.000 anos que essas profecias foram ditas, nós estamos aqui agora falando delas e vivendo elas, para a glória de Deus, porque Jesus nasceu, o Messias nasceu, o Salvador nasceu, e nos trouxe então essa esperança em meio às guerras, em meio aos desafios, em meio às certezas. Jesus é a nossa certeza. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você tenha muitas incertezas na sua vida, mas você pode ter uma certeza, e essa certeza se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a certeza que eu posso ter. Essa é a certeza que você pode ter, que Jesus nasceu, e Ele nasceu com um propósito: para nos salvar, para nos alcançar e para mudar a nossa história. Amém, gente? Eu quero falar rapidamente, de maneira bem objetiva, 5 destaques que eu faço nessas profecias de Isaías, e em outras também. Se você quiser ir tirar foto, anotar, registrar o bloco de notas aí, vale a pena, né? Em primeiro lugar, Jesus é a luz para um mundo em trevas. Você pode ler junto comigo isso aí? Jesus é a luz para um mundo em trevas. Não sou eu que estou falando isso não, foi Isaías. Olha o que Isaías disse no capítulo 9, versículo 2: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Que povo era esse, gente? Eu e você, meu filho. Que povo que viu uma grande luz? Você viu uma grande luz? Eu vi.
A minha história, a história do Aederson, ela é completamente assim organizada em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque um dia eu vi essa luz, um dia eu acessei essa luz, um dia eu experimentei essa luz, um dia essa luz clareou a minha vida, trouxe para mim então esperança do que o meu coração precisava. Natal, queridos, é receber a grande luz de Jesus. Natal é celebrarmos o nascimento dessa grande luz para que aqueles que andam nas trevas não andem mais. Para que aqueles que andam na escuridão possam encontrar em Jesus um farol que norteia, que mostra o caminho, que dá a direção. A metáfora aqui da luz que Isaías falou simboliza revelação, simboliza a presença de Deus, porque a Bíblia diz que todos, e todos significa o quê, gente? Todos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados. Todos pecaram, todos estavam na escuridão do pecado, todos estavam no lamaçal do pecado, todos estavam nas trevas, inclusive você e eu também. Mas a Bíblia diz que um dia a luz raiou, um dia essa luz apareceu, essa luz nasceu e nós encontramos ela, aleluia. Nós saímos então do império das trevas e fomos transportados para a maravilhosa luz que se chama Jesus. A grande luz citada no texto por Isaías é uma alusão direta ao advento, ao nascimento do Messias Jesus, essa esperança que pode nos encontrar. E eu acho que você vai concordar comigo, queridos, talvez o que esse mundo precisa é de luz. Porque o mundo que nós vivemos está à beira, eu já sempre falo isso aqui, à beira de um blackout, um apagão moral, de princípios e valores. O mundo que nós estamos vivendo está à beira de um blackout moral, espiritual. Pessoas estão a caminhos largos para as trevas. E a única pessoa que pode trazer esperança, a única pessoa que pode trazer essa luz, se chama Jesus Cristo. No mundo de trevas, de escuridão, Jesus pode trazer esperança com a sua luz. Você crê nisso, irmão? Porque era assim comigo e era assim com você. E talvez pode ser assim com você nessa manhã, se você quiser. E sabe o que eu acho incrível, Lúcia, nesses textos do profeta Isaías? Porque tudo aquilo que Isaías falou 700 anos antes de Jesus nascer, Jesus concretizou 700 anos depois, quando ele nasceu. Patrick, todos os textos do profeta Isaías a respeito do Messias, 700 anos antes, depois nos evangelhos, nós temos a confirmação saindo da boca do próprio Jesus, ou dos seus amigos, dos seus discípulos, de alguém que andava com ele. Por exemplo, a respeito aí da luz, olha só o que Jesus disse 700 anos depois a respeito dele mesmo. Falando novamente ao seu povo, Jesus disse, o que ele disse, gente? Lê comigo aí. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uau! Poderoso isso, gente. Eu fiz questão em cada tópico pegar um texto de profecia do Antigo Testamento a respeito de Jesus e pegar um texto do Novo Testamento para confirmar e testificar, sabe, Alexandre, aquilo que o profeta estava falando a respeito de Jesus. Então, Jesus é essa luz para o mundo que está em trevas. A escuridão dos nossos corações só dissipa com a luz de Jesus. A luz que o mundo precisa, a revelação que o mundo espera, já nasceu, e ele se chama Jesus. Já nasceu, gente, não vai nascer, ele já nasceu nos corações que tem ele como Senhor e Salvador. Mas em segundo lugar, Jesus, ele traz alegria a um mundo triste. Olha o que o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 3, ele diz: Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra.
no meio da guerra, no meio da confusão, no meio dos desafios, então o profeta Isaías se levanta e fala assim: olha, Deus, o Senhor aumentaste esse povo e deste a esse povo alegria, muita felicidade. A profecia a respeito do nascimento de Jesus não era simplesmente o nascimento de um menino, mas era o nascimento de alegria. Era o nascimento de felicidade, era o nascimento então de regozijo, era o nascimento então de uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus, que ia trazer alegria. E Jesus é a nossa alegria, sim ou não, gente? Jesus é a nossa alegria, sabe, queridos, a alegria que Jesus veio oferecer é muito mais que um sentimento, é muito mais do que uma sensação. A alegria que nasce junto com Jesus é uma alegria que pode ser experimentada mesmo em meio ao caos. Você pode estar vivendo um caos na sua vida, no seu mundo exterior, mas dentro de você pode ter uma alegria sobrenatural. Porque a alegria que Deus nos oferece por meio de Jesus não é uma alegria circunstancial. Não é alegria só quando tem dinheiro na conta. Não é alegria só quando tem saúde, não é alegria só quando tem emprego, não é alegria só quando as coisas estão indo bem. Essas coisas são importantes, gente? Claro que são, mas a alegria que Jesus veio nos oferecer tem a ver com mais daquilo que está dentro do que aquilo que está fora da gente, porque o amor de Deus por nós é assim, gente. Não tem a ver com a circunstância, não tem a ver com os momentos, como eu orei agora há pouco aqui. O nosso Deus é o Deus das montanhas, mas também é o Deus dos vales. Você pode estar num vale nesse momento da sua vida, de um desafio, de uma luta, mas deixa eu falar com você, nesse vale você pode experimentar a alegria do Senhor. Nesse lugar, pode ter dentro de você uma alegria sobrenatural e poderosa, que você não sabe explicar. Talvez está faltando dinheiro na conta, talvez está faltando saúde, talvez está faltando algo assim, desse mundo, mas se você tem Jesus, você tem tudo, irmão. Se você tem Jesus, você tem tudo. A presença de Jesus é que nos fortalece, nos anima, nos renova e traz a alegria. E olha só, o que 700 anos depois, o que Jesus disse. Olha só, vamos ler juntos, gente, vamos lá? Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja, meu Deus do céu, gente, olha o que Jesus disse. Eu estou dizendo isso para que a alegria de quem? A alegria do mundo, gente? A alegria do pastor, gente? A alegria da religião, gente? A alegria do saldo da conta, gente? A alegria do carro bonitão? A alegria da casa? Essas coisas são boas, gente? São boas, mas tem gente que tem tudo isso e não tem alegria. Sim ou não? Você concorda comigo? Tem gente que tem carrão, mas não tem alegria. Tem gente que tem casa top, mas não tem alegria. Tem gente que tem muito dinheiro e não tem alegria. Se você pode ter dinheiro e alegria, top, gente, benção demais. Se você tem um carrão e tem alegria, benção, Deus te abençoe. Né? Se você tem bom demais. Agora, se você for escolher, quem você tem que escolher? Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem alegria. Então, por isso que Jesus disse, olha, a minha alegria esteja em você. Nós estamos falando de um homem que estava indo para a cruz, tá? Nós estamos falando de um homem que estava sendo crucificado. Nós estamos falando de um homem que estava uma coroa de espinho esperando ele. Nós estamos falando de um homem que iam arrancar a barba dele. Nós estamos falando de um homem que um chicote ia moer nas costas dele, meu canga. Nós estamos falando desse homem, de Jesus. Ele fala, olha, que a minha... porque a alegria de Jesus estava dentro, não estava fora. Mas olha só, queridos, também, o que Jesus disse em João 16, 22, vamos ler juntos? Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém pode tirar essa alegria de vocês. Uau! Então o profeta Isaías estava certo quando falou que Deus ia mandar alegria para o povo? Estava certíssimo, sabe, irmãos, a alegria que esse mundo promete é passageira, a alegria que Jesus oferece, ela é eterna, eterna. A alegria desse mundo tem a ver com circunstâncias da vida, a alegria desse mundo é passageira, a alegria tem a ver com sensações, com momentos, né? E não tem problema a gente se alegrar também com sensações e com momentos, não tem problema. Agora, a alegria que Jesus oferece, ela é eterna. Então, que neste Natal, irmão, nesse Natal, a alegria de Jesus alcance as suas tristezas e transforme o seu coração.
Eu não sei como você está nesse momento da sua vida, se há alguma tristeza em alguma área da sua vida, mas talvez Deus te trouxe aqui para dizer que a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Não confie naquilo que você tem, naquilo que você pode, mas confie na alegria do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus, ele traz libertação ao oprimido. Olha só o que Isaías disse no versículo 4, Isaías 9. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. Esse texto fala das opressões, das prisões que o povo de Israel vivia. E aqui então Deus levanta um profeta para dizer então que as correntes seriam quebradas, que os escravos seriam soltos, que o Senhor ia quebrar o bastão do castigo, e só Jesus pode fazer isso, porque o bastão que Jesus usa é o bastão para apacentar as suas ovelhas. Não é um bastão de castigo, não é um bastão de punição, mas é um bastão que tem a ver com pastoreio, com cuidado, que traz a gente para perto, que tira a gente do perigo, que livra a gente do penhasco, que livra a gente das coisas más. Esse texto ele fala de opressões e muito mais do que um peso físico dos opressores. A declaração de Isaías nesse texto fala de um peso espiritual. E sabe, queridos, conversando com tantas pessoas, e talvez você vai concordar comigo, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão cheias de opressão em suas vidas, estão opressas. E quando a gente fala de opressão, a gente não está falando simplesmente de um demoniado, a gente está falando de uma pessoa que toda estribuchada no chão, não. A gente está falando de uma pessoa que vive a sua vida, mas não vive a sua vida com plenitude, que não vive a sua vida no centro da vontade de Deus, que não vive a sua vida livre de todas as amarras desse mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa manhã de domingo. Esse mundo quer aprisionar a gente, mas Jesus quer nos libertar, e Ele veio aqui para isso. Por quê? Porque Jesus é o nosso libertador. É Ele que nos liberta, é Ele que quebra as correntes, é Ele que tira todo o jugo, todo o peso, toda a escravidão. Só Jesus pode fazer isso. A libertação que nós precisamos, só encontraremos em Jesus. A libertação que você precisa, só Jesus pode oferecer para você. E aí, mais tarde, 700 anos depois, que o profeta Isaías fala que viria então um libertador, olha só o que Jesus disse, você pode ler junto comigo: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Uau, eu amo esse texto, gente. Jesus falando a respeito dele mesmo: se o Filho os libertar, verdadeiramente, ou vocês serão de fato livres. Jesus é aquele que nos liberta de maneira completa, Marx. É aquele que libera a nossa vida para a gente prosperar e viver com plenitude os seus sonhos. Aleluia, há libertação verdadeira no nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso demais, que há libertação no nome de Jesus. Em quarto e penúltimo lugar, Jesus, Ele traz paz para o seu povo. Olha só no capítulo 9, no versículo 5, o que Isaías disse: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de quê, gente? Príncipe da paz. Jesus foi chamado de príncipe da paz. O príncipe da paz promove então paz interior para todos aqueles que estão cansados de guerra. E é muito mais do que uma guerra bélica, mísseis, tiros, flechas, espadas, cavalos, carruagens. É muito mais do que essa guerra. É uma guerra interior. E naquele tempo, o povo de Israel, no meio de tantos conflitos, estavam vivendo uma guerra. E sabe que a pior guerra que o povo de Israel vivia? Não era contra os midianitas, não era contra os seus inimigos que atacavam o povo do Senhor. Era a guerra de estarem longe da presença de Deus, de viver um lugar que Deus não chamou eles para viver. Por isso então que Isaías se levanta e disse assim: olha, no meio de vocês vai nascer um menino que será chamado
príncipe da paz, a paz que o mundo precisa, irmãos, só pode ser encontrada em Jesus. Se fala muito em paz, um tempo de guerra, onde as nações estão em guerra, aonde as nações estão em conflitos, falam de paz, falam então de resolver esses conflitos. Sabe quanto isso vai acabar, gente? Nunca. Porque só Jesus pode dar a paz que o homem precisa. Não é simplesmente levantar uma bandeira branca, não. Não é simplesmente apertar uma mão e dizer assim, ó, vamos viver em paz. E tudo isso tem o seu lugar? Claro que tem. A gente quer que as nações sejam pacificadas. A gente quer que as nações parem de tocar mísseis na cabeça um do outro e matar um monte de criança, um monte de idosos, um monte de gente. Claro que a gente quer isso. Mas a paz verdadeira que o homem precisa só pode ser encontrada em Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Existe um conflito na sua alma que somente o príncipe da paz pode resolver. Dentro de você tem um buraco, dentro de mim tem um buraco. Tem um lugar que é do tamanho de Jesus. E tantas vezes a gente tenta encaixar outras coisas e outras pessoas, ou realizações e sonhos. É como a gente monta um quebra-cabeça, ou monta um Lego, ou monta, ou sei lá, um jogo que tem as pecinhas ali, exatamente. Você tentando pegar uma peça e colocar, quando eu vou brincar com a Laura de quebra-cabeça, ou algum joguinho lá em casa, ela fica pegando uma peça e tentando colocá-la naquele lugar, mas não dá. Eu deixo ela quebrar um pouquinho a cabeça ali, porque o jogo até porque quebra a cabeça, né? Então eu deixo ela quebrar um pouquinho a cabeça ali, tentando encaixar, ela não consegue. Até que eu pego na mãozinha dela aquela pecinha e coloco no lugar certo. Sabe, queridos, tantas vezes a gente faz assim com a nossa vida. A gente fica querendo encaixar peças que não são nos seus lugares devidos. E tem um lugar no seu coração e no meu coração que só cabe Jesus. Tem um lugar na nossa alma que só cabe Jesus. Deixa eu falar uma coisa, que não cabe dinheiro, não cabe bens, não cabe amores dessa vida, não cabe mulheres, não cabe homens, não cabe recursos, não cabe riquezas, não cabe nada. Tem um lugar no meu e no seu coração que só cabe Jesus. E esse lugar, quando Jesus encaixa ali, é que dá todo sentido à grande obra do Criador nas nossas vidas. E quando Jesus encaixa ali o príncipe da paz, a gente pode experimentar a paz. Mesmo em meio às guerras, mesmo em meio aos conflitos, desafios e opressões, lutas e batalhas, nós podemos experimentar a paz, quando o príncipe da paz, ele senta no trono do nosso coração. Jesus, 700 anos depois, olha o que ele fala a respeito dele mesmo. Deixo com vocês o que, irmãos? A paz. É qualquer paz, irmãos? É a minha paz que eu lhes dou. Uau! Não lhes dou a paz como o mundo dá. Por isso, não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vamos ler junto esse texto, gente? Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Uau, gente, que texto lindo. Jesus falando que ele dá para nós então a paz dele. É a paz dele. É a paz de um homem que estava indo para a cruz. É a paz de um homem que tinha uma coroa de espinho esperando ele. É a paz de um homem que tinha um chicote para ser moído nas costas dele. É a paz de um homem que daqui a pouco os pregos e os cravos iam serem fincados nas suas mãos e nos seus pés. Essa paz. Como alguém que estava indo para a cruz estava falando, olha, eu dou a minha paz para vocês. Como que alguém que estava indo para ser morto, cuspido, pisoteado, que estava para sofrer, ele poderia dizer assim, olha, eu deixo com vocês a minha paz. Gente, é só Jesus que pode fazer isso. Não tem outra explicação. Uma pessoa que vive conflito no seu mundo interior, pode ser cheio de paz no coração, irmãos? Pode. Como, pastor? Tendo Jesus. Porque só Jesus pode oferecer isso. Porque Jesus é o príncipe. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. No seu coração há um trono. Não sei se você já ouviu falar isso, se alguém já falou isso para você. Eu já falei isso aqui na igreja. Mas no seu coração tem um trono. E trono, ele existe para alguém sentar. E quem senta no trono? Um rei, um príncipe, um governo. Alguém que exerce alguma autoridade. E quando essa pessoa senta no trono, quando esse rei, com esse príncipe, com esse governo senta no trono, aquilo que ele faz a partir do trono influencia todo o reino.
Então, quando o nosso trono, nós temos Jesus sentado nele, nós, a nossa vida, podemos experimentar a paz dele, porque Jesus é o príncipe da paz. Então, por que, irmãos, não deixar Jesus sentar no nosso trono? Jesus é aquele que quer estabelecer a paz no nosso coração. Amém, queridos? Em quinto e último lugar, Jesus nos oferece o que, gente? Paternidade. O melhor vinho fica para o final, gente, olha só, hein? Versículo 6 de Isaías 9: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, ele será chamado de quê, gente? Pai eterno, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, isso aqui para mim é o mais importante. Todos são importantes, amém? Mas para mim isso aqui é o que faz, é o que dá sentido para tudo, Tadeu, o que faz sentido a tudo, as coisas que eu falei anteriormente. Porque Jesus, ele nos oferece algo que era só dele, Emily, era só dele. A Bíblia diz que Jesus, ele era quem? O unigênito de Deus. E o que é ser unigênito de Deus? Filho único. Então, se é filho único, tinha mais filho, gente? Não tinha mais filho. Então, para mim isso é lindo, é maravilhoso, porque Jesus, ele pega aquilo que é dele e distribui para as pessoas. E aí mais tarde, quando ele é morto, quando o sacrifício, quando ele se entrega completamente, ele sai de unigênito para o quê? Primogênito. Muda alguma coisa, gente? Muda tudo, gente. Porque filho unigênito é filho único. E filho primogênito é o primeiro de muitos filhos. Jesus, então, ele pega algo que era dele, ou seja, a filiação dele em Deus, e fala assim: eu não posso guardar isso só para mim. Isso é tão maravilhoso, ser filho de Deus é tão bom, que eu preciso oferecer isso para a humanidade. Então Jesus morre, oferece para nós a paternidade de Deus, e agora a gente não precisa ver Deus como inimigo, como um carrasco, aquele que está longe, um Deus punitivo. Não. Nós podemos olhar para Deus e chamar Ele de Pai. Por isso que Jesus, na oração chamada do Pai Nosso, ele estava ensinando essa oração para os seus discípulos. Ele começa a oração chamando Deus de Pai. Não, Papai, Abba Pai, Paizinho querido, Papaizinho. Abba é isso, gente, é Papai querido. Então Jesus, ele divide a intimidade do Pai comigo e com você. Por isso que Isaías falou que ele seria chamado de quê? Pai eterno. Sabe, irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes e repito para concluir a minha mensagem. O que a humanidade mais precisa é encontrar a sua identidade. Quem ela é? Quem ela é? Sabe, queridos, a maior crise da humanidade, eu já falei isso aqui trocentas vezes, eu vou falar trocentas e uma. Seja cristão, seja espírita, seja agnóstico, seja ateu, seja terraplanista, seja que acredita em extraterrestre, seja que não acredita em nada, seja que vai virar, sei lá, alguma coisa, areia, pó quando morrer, sei lá. Todos nós, seres humanos, temos uma crise. Sabe qual é a crise? Identidade, quem somos. E deixa eu falar uma coisa para você com muita franqueza e com muito amor. Essa identidade só pode ser encontrada em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Essa identidade não pode ser encontrada num amor desse mundo, não pode ser encontrada em bens, não pode ser encontrada em coisas. Essa identidade só pode ser encontrada em Jesus. Olha só o que a Bíblia diz, o que Jesus disse 700 anos depois. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Poderoso isso, gente? Demais. Isso aqui quebra aquela falácia, ou quebra aquela fala que muitos têm: ah, mas todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, gente? Quando a pessoa falar, o que você tem que fazer? Tirar o botão da resposta errada do bolso, colocar e fazer o quê? Pim. Todo mundo é filho de Deus? Não. Olha só o que o texto diz aqui. Porém, todo mundo creu, não é isso, gente? Não. Porém,
alguns. Eu espero que você esteja nesse alguns. Nós estamos aqui, não estamos, gente? Não estamos. Então não é um negócio que todo mundo está querendo, não. Porém, alguns creram nele. E o quê? Só pode crer? Só tem que crer? O diabo também crê em Jesus, irmão. Sabia que o diabo é crente? Então toma cuidado com esse negócio. Próxima vez eu sou crente. A pessoa fala comigo, eu sou crente, eu penso assim na minha cabeça, até o diabo é. Porque crente é o quê? Que crê, que acredita que existe. O diabo também. A Bíblia diz, acho que lá em Tiago, que o diabo crê em Deus e ainda morre de medo. Morre de medo. Agora não basta só crer, tem que fazer o quê? Receber. Aí faz toda a diferença. Receber como Senhor e Salvador da sua vida. E a estes que são? Alguns que creram e receberam, a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, esse texto você tem que gravar aí, ó, na sua cabeça, João 1,12, 1,12, 1,12, 1,12, 1,12, João 1,12, João 1,12, João 1,12, João 1,12. Porque se alguém ficar com conversinha com você assim, mas eu não preciso de negócio não, porque todos são filhos de Deus. Ah, é, meu filho? Então deixa eu abrir aqui um texto para você ver que é todo filho de Deus. Você vê. João 1,12. Alguns creram e o receberam, e a estes que creram e receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então quem abre a porta da paternidade de Deus sobre a humanidade? Jesus. Ele oferece aquilo que era dele. Por isso que eu coloquei aí, ó, o Natal inaugura um novo tempo em nossas vidas. O nascimento de Jesus nos dá uma identidade. Qual a identidade? Filhos de Deus. Eu já falei isso aqui, irmão, eu preciso repetir. A sua identidade não é o DR na frente se você é doutor. A sua identidade não é PR na frente se você é pastor. A sua identidade não é eu sou professor. A sua identidade não é sou empresário. A sua identidade não é eu sou mecânico. A sua identidade não é eu sou engenheiro. A sua identidade não são seus títulos na parede. As suas identidades não são seus cursos que você faz. A sua identidade não é um sobrenome que você tem. A sua identidade, porque se tirar o seu sobrenome, você perde a identidade? Se tirar os seus cursos, você perde a sua identidade? Você que é doutor, se tirar o DR, você perde a sua identidade? Você que é pastor, tirar o PR, você perde a sua identidade? Se você tiver Jesus, você não perde. Porque esses que creram e o receberam, recebem uma identidade. Qual a identidade? Filhos de Deus. Quando alguém perguntar para você assim, qual é a sua identidade? Não lembra do seu sobrenome. Não lembra do seu título. Não lembra, lembra de Jesus. Que me deu e deu para você o direito de nos tornarmos filhos de Deus. A nossa identidade é sermos filhos de Deus. Se cremos e o recebemos. Porque pode nos tirar tudo, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode nos tirar tudo. Pode nos tirar o sobrenome, Johnny. Pode tirar os nossos títulos. Pode tirar as nossas posses, nossas riquezas deste mundo. Pode tirar até a nossa saúde. Mas não pode tirar a nossa identidade. Não pode tirar a nossa identidade. Nem se matar você, não. Porque se matar você, você vai estar sentado na sala do trono, junto com aquele que deu para você essa identidade de filho de Deus, Jesus. Nada nem ninguém. Agora, quem nos ofereceu isso? Jesus. Natal tem a ver com identidade. Por isso que Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Por isso que eu fiz questão de colocar todas as profecias algumas, né? Todas não, algumas de Isaías, tem muito mais. Algumas profecias de Isaías. E coloquei os cumprimentos dessas profecias na vida de Jesus. Por isso, nesse Natal, não esqueça. Vamos ler juntos? Jesus é a luz para o mundo em trevas. Jesus traz alegria a um mundo triste. Jesus traz libertação ao oprimido. Jesus traz paz para o seu povo. E Jesus nos oferece paternidade. Pode tirar uma foto, pode publicar, marcar. Aliás, essa mensagem está sendo gravada, porque ela é tão importante que de manhã a gente não transmite culto. Mas essa mensagem ela é tão importante
que nós vamos colocá-la no YouTube depois, para que o máximo de pessoas possam ouvir que somente em Jesus nós podemos encontrar esperança, nós podemos encontrar alegria, nós podemos encontrar luz, nós podemos encontrar paz e nós podemos encontrar paternidade. Você pode ficar de pé no seu lugar? Fechar os seus olhos. Sabe qual é o meu apelo hoje? Não é para você vir aqui na frente e levantar a sua mão, não. Mas o meu apelo hoje é que aí no seu coração você faça parte daqueles alguns que creram e o receberam. E porque creu e o recebeu, você recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Ah, pastor, mas eu sou religioso desde que eu nasci. Eu nasci na igreja, legal, eu nasci no hospital, irmão. Eu nasci na igreja, irmão. A Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando sobre aqueles, alguns, que creram e o receberam. E a estes, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu quero te dar uma oportunidade aí no seu lugar, para você fechar os seus olhos. E se você tem dúvida, se você creu e o recebeu, você vai fazer a sua oração nessa manhã. E eu vou fazer a minha aqui, se você quiser repetir, você repete aí. Pastor, você vai aceitar Jesus, mas você é pastor. Irmão, eu tenho que receber Jesus todo dia. Todo dia. Porque eu sei o que eu sou capaz de fazer sem Jesus. Eu não sei de onde você veio, eu não sei como foi seu passado, a sua história. Mas eu sei o que eu sou capaz de fazer sem Jesus. Eu sei o que eu sou capaz de fazer sem Jesus na minha vida. Porque eu já fiz tanta coisa ruim sem Jesus. Então enquanto eu viver, eu vou aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Não como algo mecânico, não como algo religioso, não. Mas é para ratificar, para confirmar, no mundo físico e espiritual, que eu sou dele, eu pertenço a ele, que eu recebi ele, que eu creio nele. Então se você quiser repetir essa oração, agora não repete porque eu estou falando não, sabe? Não repete uma oração mecânica, só, não, se você não quiser, só fica quietinho aí, irmão. Mas se você quiser de verdade, repete essa oração comigo assim: Senhor Jesus, eu creio no Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu creio nas profecias, e eu creio no cumprimento das profecias. E hoje, 2000 anos depois, eu recebo essa profecia, eu recebo essa palavra. Eu quero declarar em alto e bom som que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que nasceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que está sentado à destra do Deus Pai, e aquele que voltará para me buscar. Jesus, que a minha vida, que a minha história possa declarar com atos e palavras que Tu és o Senhor da minha vida. Eu Te amo, Jesus, e eu quero aceitá-lo hoje, amanhã e todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia.